Meus irmãos e minhas irmãs, no único dia nós celebramos todos os santos. Portanto, hoje é uma solenidade da nossa igreja, o dia de todos os santos e santas. No nosso folheto, eles procuraram colocar a foto de santos, provavelmente que fizeram a sua caminhada no nosso país. Santo Antônio de Santana Galvão, o primeiro que está diácono, Santa Dulce dos Pobres, o outro acredito que seja Anchieta e Madre Paulina. Mas existem tantos outros. Os santos, eles saem de famílias como qualquer uma, de carne e osso. Os santos também são de carne e osso. Não existe santo fora da realidade do mundo, santo lunático, santo de outro planeta. Não. Os santos muitas vezes são pessoas que conviveram com a gente. Todos os santos conviveram na sua época ou até hoje com pessoas. E a diferença é que eles, deixando-se apaixonar-se por Deus, foram a cada dia convertendo a sua vida para Deus. Já existem santos que estão na glória, que nós chamamos da igreja triunfante, a igreja celeste. São santos alguns que foram canonizados, e eu acredito que os que estão no céu canonizados é a minoria. Então, os canonizados, esses que estão aqui no folheto: Santo Antônio Galvão, Madre Paulina, Anchieta, aqui da igreja São Sebastião, Santo Antônio. Mas existem santos que moraram com a gente, alguns que nós não conhecemos, e por terem morrido em estado de graça, em santidade, também já estão no céu, já contemplam a face de Cristo, já alcançaram o reino que Jesus tanto falou, o reino de Deus, e não foram canonizados. Portanto, para ser santo, não tenha medo, não precisa ser canonizado. E nós já deixamos de falar de santidade na igreja. Parece algo muito impossível da gente viver. Um casal santo é um casal que vive bem no matrimônio, é um casal que se ama, mas só o matrimônio, ele precisa ser então um matrimônio santo. Um jovem santo é um jovem que escolheu buscar as coisas de Deus acima de tudo. É um jovem que não troca uma bebedeira, uma balada por uma missa. É um jovem que não tem vergonha de vestir um crucifixo, uma camiseta e dizer: eu sou católico. Esse que é o jovem de calça jeans, mas é um jovem que busca Deus, que ama a Deus. E é assim que nós devemos ser. A santidade, ela deve começar na nossa vida a partir também do batismo. O batismo é um sacramento que abre para nós a porta para a santidade. Porque senão eu posso ser um padre, mas eu não vou para o céu porque eu não busquei a santidade. Você pode ser casado e não ir para o céu porque você não viveu a santidade. Eu posso ser um jovem que recebeu o batismo, comungo, sou crismado, mas a santidade não fazia parte da minha vida. Aí eu vou ter, oxalá que nós passemos um tempo do purgatório, porque do purgatório nós já estamos salvos. O purgatório vai para o céu. Por isso que ontem nós rezamos para os fiéis defuntos, não rezamos para a salvação. Salvação se dá aqui, na terra. Nós temos que buscar a salvação enquanto vivos. Depois que nós morremos, já acontece o juízo particular, depois vai ter o final.
Quando morremos, ou vamos para o céu, se estamos em estado de graça, ou vamos para o purgatório, para nos purificar. A confissão apaga os nossos pecados, mas às vezes fica marcas, que nós, se a gente não fizer isso através das nossas penitências, indulgências, a gente precisa purificá-las, porque diante de Deus que é todo santo, Kadosh em hebraico, nós precisamos estar sim santos. A primeira leitura no Apocalipse diz que viu uma grande multidão, e depois uma outra de 144 mil, e uma outra que não podia ser contada. Não dá para ser contado o número de santos, porque Deus imprimiu em nós o desejo da santidade. O diabo quer tirar isso, causando armadilhas para a gente não ir no caminho da santidade. Mas Deus infundiu em nós a santidade. Ela não é algo ocasional, ela faz parte do nosso ser, buscar a santidade, porque nós somos criados por quem? Por Deus. Deus é santo, e Ele nos criou imagem e semelhança dele. O Evangelho de hoje é das bem-aventuranças. Bem-aventurado significa felizes. O Papa Francisco pede para a gente mudar o nome de santo. Então, bem-aventurados ou santos são aqueles pobres em espírito, os misericordiosos, os puros de coração, e cada um que busca Deus com sinceridade. Então, nesta missa, no dia de todos os santos, além de pedirmos a intercessão desses que já percorreram o caminho da santidade, tenhamos hoje o desejo também da gente, ajudado por Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, buscarmos a santidade em nossa vida e plantar ela em casa, para que nossos filhos também cresçam em casa sabendo que a santidade é possível. Uma casa que reza, que abençoa o alimento, que fala da vida dos santos, que fala de Deus. Nas nossas casas hoje, a gente não tem mais um papo sobre Deus. A gente conversa de tanta coisa. Quem dentro de casa conversa sobre as coisas do céu? Nós não podemos perder isso nas nossas famílias. Depois a gente não sabe por que acontece tanto problema. A santidade deve fazer parte de nós, buscá-la, como os santos buscaram. Esses santos que nós conhecemos de altar, eles caíram muitas vezes. Eles não foram santos toda a vida, mas buscaram a santidade. É diferente. Buscaram, erraram, foi se reconciliar, buscaram de novo a santidade, caiu, pecou, se confessou. E aí, quando eles comungavam, o amor deles pela Eucaristia, de antes e depois, é diferente. Cada vez que eles recebiam Jesus, eles iam crescendo no amor. A gente também. Será que eu comungo da mesma maneira da minha primeira Eucaristia? Não pode ser. Minha comunhão tem que crescer espiritualmente cada vez mais. Isso é santidade. Crescer nas pequenas coisas. Aprender a caridade. A caridade fazia parte da vida dos santos. Eu acho que nós não conhecemos um santo que não foi caridoso, mesmo morando dentro de uma clausura. A caridade faz parte da santidade, o perdão faz parte da santidade. Então, que essa missa nos ajude a ter esse desejo da santidade, que é o desejo do céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.